Boa tarde, pessoal. Essa é a nossa segunda videoaula da disciplina CMT 014, Oficina de Estudos, a Arte e a Ciência da Meditação. Hoje é o dia 26 de agosto e eu estou aqui às voltas com a preparação das nossas atividades, as atividades desta semana, nesse período PLE, período letivo especial. Como vocês podem ver, estranhamente, faz muito frio, eu de blusa de lã. Essa blusa, na verdade, foi a Cássia que fez para mim. Que ano foi? 1980, 79. Ou seja, faz mais de 80, 90, 2010, 2020, faz mais de 30 anos que eu tenho essa blusa de lã. E hoje, não é sempre que eu tenho a oportunidade de usar, hoje eu estou utilizando porque eu estou com frio. Estranho, frio no Rio de Janeiro, mas faz parte. Vamos lá. Deixa eu falar um pouquinho sobre qual é a ideia para hoje, né? Como é que eu vou preparar o campo, a gente chama kshetra, o campo, para a cultura da meditação, dhyana. Estou usando a palavra cultura. Meditação foi definida pelo Senhor Buda como uma espécie de cultura da mente. E hoje eu quero trazer essa ideia para a gente começar a introduzir esse conceito. Mas, antes de chegar lá, isso aqui a gente vai ao longo do curso, crescendo aos poucos. Hoje eu tenho 2 pontos principais em mente, assim, para servir de eixo dessa apresentação, né? Então, o primeiro ponto é a reflexão sobre a definição de meditação, que está implícita na seguinte passagem atribuída ao Shankara. É uma passagem que eu tive a oportunidade de discutir no evento do Festival do Conhecimento da UFRJ. A passagem diz mais ou menos assim. Quando a forma é o objeto da minha observação, os olhos são o observador. Quando os meus olhos são objeto de observação, a minha mente é a observadora. E quando os meus pensamentos, as modulações mentais, são o meu objeto de observação, então aquilo que está além da mente, e que a gente convenciona chamar aquilo que está além da própria matéria, né? Além da matéria, na metafísica, o espírito é o observador. Então, mais ou menos isso é o que Shankara diz lá no século VIII. O segundo ponto que eu quero trazer, assim, para nortear a apresentação de hoje, é que nós vamos tentar esboçar aqui toda a história, a arte e a ciência da meditação a partir de 6 metáforas e 4 mantras fundamentais. E eles funcionam em conjunto como uma espécie de arquivo zipado desses conhecimentos. Eles nos permitem mapear todo esse território. Então, óbvio que isso a gente vai ver ao longo do curso. Não vou tratar aqui hoje. Hoje, com esses 2 pontos em mente, o que nós vamos fazer é analisar inicialmente algumas passagens das Escrituras Sagradas, onde aparece, número 1, as primeiras metáforas e mantras da arte da ciência da meditação. Em seguida, número 2, vamos falar um pouquinho sobre mantras e os Vedas. Depois, número 3, vamos relacionar tudo isso com os conceitos de cultura e de contracultura. E por fim, eu vou falar um pouco do livro-blog e sobre como ele considera todas essas questões, já que ele vai ser uma espécie de livro-texto para a gente, mas não é um livro-texto como os demais. Ele é
posso dizer que ele tem um tratamento assistemático. E o porquê que eu privilegiei esse olhar, a gente vai ver isso hoje, tá? Então são 4 os pontos da apresentação de hoje, lembrando. As primeiras metáforas e mantras, como eles aparecem nesses textos sagrados indianos, que são chamados Vedas. Terceiro, como a meditação ela é definida como uma cultura da mente e também como uma atividade contracultural. E por fim, como tudo isso aparece no livro-blog, formando assim o nosso livro-texto aqui, tá? Então, número 1, as primeiras metáforas e mantras da arte e da ciência da meditação. Qual seria, assim, se eu for me remeter lá ao livro mais antigo, né, que é o Rig Veda, é um dos 4 Vedas. Depois a gente tem um vídeo para falar sobre isso, ninguém precisa se preocupar com esses termos novos que eu estou introduzindo agora, com os livros. Tem esse livro, tem a Mundaka Upanishad e tem também a Mantrika Upanishad. Nesses 3 textos aparece essa metáfora. No Rig Veda aparece no livro 1, tem a seção certinha lá na seção 164. Na Mundaka Upanishad está na 3ª seção, no verso de abertura. E na Mantrika é o 8º verso. Qual é essa metáfora? É a mesma metáfora, assim. E até onde eu sei, para mim, quer dizer, isso aí não é que não há consenso, mas para mim é essa a conclusão que eu cheguei, né? Que essa é a primeira referência de que se tem registro na história às práticas de meditação. Eu não conheço nenhuma referência anterior a essa do Rig Veda. Então eu posso enraizar toda a história, a arte e ciência da meditação a partir dessa metáfora, que ela vai ser depois longamente discutida em várias Upanishads, e discute, vai servir como modelo explicativo, inclusive, da relação da pessoa humana, o seu aleito universal, né? O sagrado que anima essa pessoa, né? E essa relação se dá, inclusive, sem que a gente tenha consciência plena disso. Daí, inclusive, a necessidade da ciência da meditação, para que a gente tome consciência desse processo, né? Então, qual é essa metáfora? Eu vou pedir licença para tomar um pouquinho de água, que a minha garganta às vezes fica seca por umas cirurgias que eu precisei fazer, na língua, inclusive. Então, me desculpa um pouquinho aqui, só um minutinho, tá? Vamos lá. A metáfora diz assim: há 2 pássaros, 2 bons amigos, que habitam a mesma árvore do ser. Um se alimenta dos frutos dessa árvore, o outro apenas observa em silêncio. Essa é a metáfora. 2 pássaros, 2 bons amigos, que habitam a árvore do ser. Um se alimenta dos frutos e o outro observa. Aparece pelo menos nesses 3 textos que eu disse para vocês. Rig Veda, Mundaka Upanishad e na Mantrika Upanishad. Quem conhece mais sânscrito pode achar que assim eu estou pronunciando essas palavras de uma maneira não muito assim como o sânscrito pediria. De novo, isso é um pouco proposital, porque a gente está um pouco que aportuguesando essas palavras, né? Do mesmo jeito que se falava o yoga, e agora é normal falar a yoga, que o português é feminino, o a é aberto, e assim com muitas outras palavras. Então as duas versões são corretas, no caso de a yoga ou yoga, né? Depende se eu estou falando em sânscrito ou em português, né? Então aqui eu estou meio que aportuguesando, falando em português. Tá certo nesses textos? Bom,
O que diz essa metáfora? Agora, o importante é isso, vamos interpretar essa metáfora, né? Olha, tá aí uma ideia dessa alegoria, e é essa que aparece em quase todas as modalidades de meditação. E é por isso que ela é tão importante. Ela fala desse estado de testemunha. Testemunha, que em sânscrito se diz sakshi. Sakshi. Né? E esse kshi final vem de uma outra palavra, aksha, que significa o centro da roda. Então, quando eu tenho uma roda e a roda gira, né, tudo se move, mas o eixo é imóvel. Né? Então, esse centro da roda, e essa palavra também funciona para olho, em sânscrito. Então, sakti significa observador, testemunha. Quando a roda gira, o seu centro permanece imóvel. O estado de testemunha expressa a capacidade de se observar impassivelmente os eventos que fazem o mundo girar. Então, nessa metáfora, a árvore representa o nosso corpo. E os dois pássaros se referem à nossa dupla identidade, nossa dupla natureza, uma espécie dessas duas vozes que nós trazemos dentro. Uma mais ligada à ao nosso eu material, vamos dizer assim, e a outra voz mais ligada ao nosso eu espiritual. Né? E obviamente que a gente vai definir a meditação como esse diálogo e esse processo de unificação dessas duas vozes. Então, essa metáfora indica o próprio processo de meditação. A gente percebe isso em todas as práticas, quem já fez alguma, outra, eles sempre vão pedir para a gente prestar atenção, sei lá, na respiração, em alguma coisa, e daqui a pouco a gente vai testemunhar, sem julgar, o fluxo dos pensamentos. Essa ideia vem daí, dessa metáfora do Rigveda. Então, por isso que é importante a gente dar a história, onde tudo nasce, onde tudo começa, que é o que a gente está fazendo. Depois nós vamos ter palestrantes que vão ter oportunidade de ilustrar tudo isso que eu estou dizendo. Né? Então, de um lado, inconstante, imperfeito, infinito, existe a nossa natureza material, a natureza humana, esse ser corpóreo, que permanece sempre em movimento. É ele que experimenta de todas as coisas. De outro lado, contudo, dentro do nosso coração, estático, perfeito e infinito, né, existe aquele aspecto de nós mesmos, que é a imagem e semelhança do Espírito Criador, né, que a gente chama de o ser, que representa a nossa natureza sagrada, o Espírito de Deus em nós, que é aquele que apenas observa, mas aquela consciência que fica por trás, observando a nós mesmos. Né? E aquela consciência que aguarda pelo reencontro, pela comunhão. Então é esse processo de descoberta e unificação da alma individual, que em sânscrito a gente diz diva, com o espírito criador, que em sânscrito a gente diz Atma, o ser. Então é esse processo de unificação que a gente pode entender como originalmente representando a meditação. Então essa é a primeira metáfora. Falei que a gente vai falar de 6 metáforas no curso. A segunda metáfora é a metáfora do cisne, Hamsa. E ela também traz embutida o primeiro mantra que nós vamos estudar aqui, que é composto pelo próprio nome do cisne, Hamsa. Esse é o mantra. Depois a gente vai estudar um pouquinho o que é o mantra e o que é esse mantra. Então, essa metáfora e o seu respectivo mantra, Hamsa, eles aparecem logo no verso de abertura da Mantrika Upanishad. Mantrika quer dizer de mantras, né? O Upanishad literalmente quer dizer sentado aos pés do mestre, por exemplo. Então são aqueles textos filosóficos
que se produzia na Índia, nas florestas, quando os discípulos se sentavam aos pés dos mestres para refletir sobre alguns temas. Aqui, no caso, sobre os mantras. Daí o nome, Mantrika Upanishad. Tá? Então, desde as primeiras Upanishads, a concepção de cisne, do cisne Hamsa, isso representa o espírito. E ela é utilizada pelos yogis no sentido místico, para designar esse casamento do eu, que no sânscrito eu represento algumas vezes como Ram, ou Aham, Ram, e que no Oriente lá representa a terceira pessoa, não a primeira. Aqui o eu é a terceira pessoa, olha que interessante no sânscrito. Porque a primeira pessoa é a nossa terceira, ou seja, é o ele, né? Então, Hamsa é como se eu estivesse dizendo com o nome do cisne, eu sou ele. Ou seja, esse pássaro que prova de tudo, na verdade, depois que ele experimentar da vida, ele vai descobrir que ele é essa essência pura, o ele, ou seja, o Sa, que é o que significa ele, ela, que representa no sânscrito a primeira pessoa. Então, eu sou ele é como se eu dissesse, eu sou, na verdade, espírito, eu sou espírito puro, eu sou um com a divindade, sou filho de Deus, e assim por diante. Essa é a ideia por trás dessa segunda metáfora e desse primeiro mantra que nós estamos utilizando. Esses dois aspectos também estão relacionados com o pranayama. A gente vai ter aqui algumas aulas, umas pessoas vão falar sobre pranayama e com sorte, talvez eu ainda consiga uma pessoa para já nesse segundo encontro, quero ver se gravo ainda essa semana, a pessoa fazer com a gente alguns pranayamas. Que é isso? Que é essa arte, essa ciência do alento vital e da nossa integração com o cosmos a partir da respiração, onde eu me vejo pertencendo a essa fonte divina universal. Então, quando eu inspiro e quando eu expiro, eu faço essa conexão. E o cisne Hamsa simboliza, de uma forma onomatopeica, esse som seminal que representa a própria respiração. Então é como se eu dissesse, como se a minha respiração fosse um mantra que a gente faz involuntariamente. Ou seja, quando eu inspiro e me internalizo para o coração, e quando eu expiro e volto para o mundo e para a multiplicidade, né, eu realizo esse movimento de integração. Quando eu vejo que Hamsa é uma unidade, aqueles dois pássaros representam uma unidade, que Jung ia chamar o processo de individuação do ser. Jung bebeu, obviamente, né, por aí, né, no yoga e nos textos da literatura da Índia. Então essa é a ideia, tá? Então, além do mais, Hamsa dá essa ideia do cisne, é aquele cisne que ele nada nas águas tranquilas da consciência cósmica, consciência do eu sou isto, eu sou ele, eu sou o espírito. Então, quando eu tenho eu, como disse Jesus, eu e o Pai somos um. Então, esses dois pássaros, o Pai vivia no coração sagrado de Jesus, e ele se unifica com o Pai em seu coração, num certo sentido. Se eu fosse fazer a analogia com esse conhecimento do Oriente, não sei como a doutrina cristã interpreta isso, eu sei que pode ser um pouco diferente. Aqui eu estou fazendo só como exemplo, não quero mais do que isso, seria leviano
leviana, qualquer outra aproximação. Tá? Mas é para dar ideia dessas semelhanças. Então, Hamsa é essa onomatopeia do processo de respiração, que corresponde aos sons de inspirar e de expirar. Né? Na verdade, em algumas escolas de yoga, se faz até o inverso. Ele tem o movimento do Soham, que é, se eu mudo a ordem, ao invés de falar Sa, eu falo So. O sânscrito explica. Então fica Soham. Né? Mas, na verdade, existe um outro mantra, que talvez a gente tenha oportunidade de falar aqui, não é dos 4 que eu pretendia tratar, mas que diz exatamente isso. Om Hamsa Soham, Yogeshwarim Rim Swaha. Om Hansa Soham. Ou seja, eu sou ele, ou ele sou eu. Ou seja, que na verdade essas duas coisas têm uma relação muito íntima. Embora um mantra, na sua pronunciação, tenha uma função e o outro outra. Eu estou tratando dessa ordem, Hamsa, especificamente. Tá? Então, esse Dhyana Mantra, ou seja, esse mantra da meditação, Hamsa, ele exprime o ideal de se fazer do próprio ato de respirar uma meditação. Quando cada inspiração e expiração nossa está em sintonia e em ressonância com o supremo vir a ser do mundo, eu tenho essa sensação que as pessoas chamam de vários modos, né? É atenção plena, momento presente. Mas tudo isso são nomes para descrever esse estado fundamental que eu estou descrevendo, que eu estou tratando, que é quando a minha respiração entrou nesse lugar, que tem todos esses nomes, tá? Gilberto Gil ia brincar, né? O melhor lugar do mundo é aqui e agora. É isso. Hamsa. Então, deixa eu ver. Eu sei que está se estendendo, se eu vou pedir desculpa, até que essa minha primeira live vai ser um pouco longa, porque eu estou dando toda a base para construir os nossos próximos encontros e também as falas dos nossos colegas que virão em seguida, os nossos convidados. Eu já preciso fornecer assim algum material para facilitar a fala deles, que vem depois, e o entendimento de vocês desse contexto todo, quem está apresentando. Tá? Então, é isso. Hamsa, ou seja, a mente agitada e inconstante, né? Quando ela se disciplina, quando ela se unifica com o sagrado, quando ela se unifica com o coração, quando ela se unifica com a testemunha, eu alcanço esse lugar. Né? Hamsa, aqueles dois pássaros. Um pássaro é a mente, o ser humano, tudo que você chamar. O outro pássaro é a testemunha, o espírito, o coração puro, sagrado coração, vai se dizer na doutrina cristã. Né? Bom, desse modo, toda a vida vai se tornando uma espécie de um japa mantra. O que é um japa mantra? É essa intuação repetida de um mantra, né? Ou seja, quando eu fico respirando de uma forma consciente, isso já é uma repetição de um mantra. Ou japamala, que eles dizem, ou seja, o rosário, né? Quando você fica fazendo as orações, né, no Pai Nosso, na Ave Maria, ali no rosário, de alguma maneira, quando eu estou consciente da minha respiração, a minha respiração é já uma sagrada oração que me contata com o cosmos. Isso é a respiração. Nessa lógica quem está discutindo. Então, deixa eu ver aqui.
Olha, não é preciso nem muita prática. 1 ou 2 minutos, a gente fazendo esse exercício de pensar dessa forma consciente, no Ramsa, eu já vou entrando num estado de mais paz, a minha respiração vai se acalmando, eu começo a perceber essas duas vozes, o estado de testemunha lá no fundo, né? E eu descubro essa instância de mim mesmo, essa testemunha que não se afeta por nada, que é transitório. Como eu faço isso? Foi o exemplo que eu dei no início da nossa fala hoje. Eu falei que tinha aquela fala atribuída a Shankara, num livrinho chamado Drig Drishya Viveka. Né? Ou seja, Drig, observador, Drishya, a coisa observada, Viveka, o discernimento, a distinção. Então, nesse livrinho, tem uma passagem que é aquela passagem que eu citei no início. Quando a forma é objeto de observação, os olhos são observador. Quando os olhos são objeto de observação, a mente é observador. E quando as modulações mentais são objeto de observação, então Sakshi, aquela testemunha que está além da mente, se revela o verdadeiro observador. Por que está além da mente? Porque a mente aí é um objeto, está sendo observada por uma outra coisa. Essa coisa que está para além da matéria, que a gente chama de consciência, espírito, por aí vai. Então esse é o segredo da meditação, pelo menos lá como ela nasceu, e como a gente está representando aqui. E esse modelo, com pequenas variações, olha, aparece em todas as formas de meditação. Todos se valem dessa ideia geral e vão simplificando, adaptando. Meditação guiada, meditação boa para isso, meditação boa para aquilo. Mas sempre que eu adjetivo a meditação, eu não estou incrementando. Na verdade, eu estou tirando. Né? Tem a meditação, que é uma coisa plena. E depois eu tenho a meditação isso, que é um recorte que eu fiz mais simplesinho, meditação aquilo. Então eu tenho que ter isso em mente também. E o que a gente está aqui refletindo sobre esse grande tema, que é a meditação, para entender todas as suas variações. Esse é o nosso desafio. Né? O que é essa testemunha, essa instância em nós, que mostra que nós não somos esse corpo corruptível, sujeito à morte, mas a testemunha do que se passa no corpo e fora dele. Esse espírito, essa consciência, que em nós experimenta da existência do mundo sem ser afetada por ela. Esse é o grande segredo, como o eixo da roda, né? Oculto em todos os seres e representando o ser, ele é a testemunha. O dispensador de vida e inteligência, a consciência em todos os seres humanos. Esse é uma outra Upanishad que diz assim. Bom, dito isso, eu preciso agora falar um pouco mais sobre de onde vem tudo isso, como isso surgiu. Então, o que é um mantra, o que são os Vedas. Para compreender o que são os Vedas, ninguém precisa se preocupar, não serão eles objetos do nosso curso, a gente nem precisa. Só estou falando das fontes. Não vamos falar muito mais sobre eles. Mas para quem quiser saber um pouco mais sobre eles, inclusive sobre os mantras e o seu contexto, onde as práticas de meditações surgiram e se desenvolveram, eu sugiro assistir ao vídeo do professor Abílio Pérez, que eu estou disponibilizando como atividade para essa semana na plataforma do AMA. Está lá, trata disso. E para quem se interessar até um pouco mais, tem um artigozinho, que é um artigo que define a nossa disciplina, CMT 014, Oficina de Estudos, a Arte e a Ciência da Meditação, né? Que ela traz lá nas referências videográficas uma série de outros vídeos, inclusive do professor Abílio. Né?
Eu não vou incluir esse texto agora, porque ele pode assustar as pessoas. O início é uma leitura um pouco pesada, um monte de termo estranho. Não é hora. Mas para quem já está familiarizado, se quiser, tá lá, vai no sumário, né? No sumário do livro-texto, e clica lá em seguida o livro-blog. Aí você pode discutir, concordar, discordar com o artigo, como achar melhor. Eu estou lá para isso, tá? Então, voltando às minhas perguntas. O que é um mantra? O que são os Vedas? Eu disse, assista o vídeo do professor Abílio, vocês vão ter uma ideia de tudo isso. Mas, vamos lá, deixa eu falar um pouquinho também, que é para a gente já ir mapeando esse território, né? Primeiro, não tem uma definição consensual de mantra. Ele pode ser definido como uma palavra, um som repetido para ajudar na concentração da meditação. Ele pode ser entendido como aquilo por meio do qual é possível a contemplação. O mantra é aquilo que possibilita a contemplação do real e nos liberta da escravidão. Para ser mantra de verdade, a sua origem tem que ser divina, não tem autoria humana, tem que ser de inspiração divina, né? Então, são vários modos de se interpretar o que é o mantra. E tem um sentido popular, né? O mantra do atual ministro da Economia, né? O mantra do pessoal do partido. Então, o mantra, aquela coisa que define aquele olhar, que você repete como uma verdade, né? Uma coisa que você repete sempre. Por quê? Porque o poder da repetição, o poder da disciplina, o poder do ritmo, o mantra empresta tudo isso. A gente sabe que soldados marchando sobre uma ponte fizeram essa ponte entrar em ressonância e se romper. Ou, a gente sabe do ritmo, né? Quando você quer ver a beleza de uma marcha militar, ela tem a cadência, ela tem esse ritmo, né? Que dá aquele poder, né? O poder de um exército. Mas olha só, se eu quiser entender o que é um mantra verdadeiro, em geral, eles contemplam 4 aspectos. Geralmente um sábio, um santo, foi o primeiro que contemplou esse mantra, concebeu esse mantra. Então a primeira característica do mantra é esse, é o seu vidente. A segunda é a métrica do mantra. Cada mantra tem uma métrica própria. A terceira é que esses mantras se referem a um certo aspecto da deidade. É como se fosse uma oração para um santo ou para outro santo, não é? Se fosse corresponder à tradição cristã. E a quarta é o resultado que ele produz. O mantra, quando feito dentro da ritualística adequada, ele representa quase que uma via de iniciação que você alcança quando você faz a entoação desse mantra. Você vai abrindo. E tudo isso a gente vai tratar nesse curso. Eu vou mostrar que essa via de iniciação, de fato, aparece dando corpo a essa nossa disciplina. Eu vou representar lá no final essa disciplina inteira, um mantra só. Eu vou dizer, toda a disciplina está dentro desse mantra. Vocês vão perceber como isso é verdade. Porque é uma imagem, e uma imagem vale por 1000 palavras. Então o mantra é uma expressão sagrada, uma fórmula de poder. Um som, uma sílaba, um grupo de sílabas em sânscrito. Qual é a forma mais simples e o mantra original de onde todos os outros nasceram? Bom, o cristianismo vai falar no Logos, né, de onde tudo se origina. Né? Lá no sânscrito é um Om, né, de onde nascem todos os outros mantras. A gente vai falar disso depois também. Para aqui agora, vamos pegar um pouquinho e entender a palavra mantra, como ela foi montada. A palavra mantra vem da raiz verbal pensar, man, em sânscrito. Pensar, man. Então representa um pensamento estruturado em conformidade com a realidade, ou seja, segundo fórmulas para a realização espiritual. É uma espécie de um plano, de um projeto, né?
Tra pode ser entendido como instrumento, né? Então, um instrumento do pensar, né? Do meu planejamento, da minha arrumação para atingir certos resultados. Essa é a ideia de mantra. Bom, eu acho que com isso eu encerro essa etapa, mas eu preciso lembrar antes que eu vou deixar como atividade um videozinho com aquilo que eu chamo de o primeiro mantra brasileiro. Olha só que pretensão a minha. Eu estou dizendo que alguém compôs o primeiro mantra brasileiro e eu estou nomeando isso. Olha só que pretensão, né? Mas é porque isso me tocou tão profundamente, eu tenho certeza, claro, não sei se tenho certeza, mas eu gostaria, né, que os futuros compêndios sobre a história, a arte e a ciência da meditação contemplasse lá esse mantra, que é o que aparece lá na atividade para vocês, né? Essa pessoa muito interessante, bem-humorada, que foi um programa do Jô, tem várias passagens. Eu escolhi essa porque é a mais bem-humorada. Ele é entrevistado pelo Jô Soares e lá ele entoa esse mantra brasileiro. Mantra nessa definição light. Se alguma pessoa que um estudioso dos Vedas me ouvisse falar, ia me chamar de um herege. Porque não é mantra se não cumpre aqueles 4 propósitos, logo não é mantra se não faz parte daquilo que os Vedas já contemplaram, vamos dizer assim, né? Mas nesse sentido mais light, eu acho que eu posso falar de mantra assim. Por isso que eu falei que a definição ela pode ser entendida no sentido mais amplo, se eu não estou com um olhar sectário, dogmático, de um determinado grupo religioso ou de outro. Mas eu estou olhando um pouco distanciado, como isso pode ser entendido dentre esses diferentes grupos, né? Então, já que eu falei nessa figura contracultural que foi o programa do Jô, acho que chegou a hora de fazer outra pergunta. Terminar de tomar meu chazinho. Pergunta é a seguinte: por que até hoje quase nada nós estudamos sobre a história, a arte, a ciência e a meditação? Porque não existe um livro-texto com esse título mesmo: A História, a Arte e a Ciência da Meditação. Onde é que está esse livro escrito? Por que ele ainda não foi escrito? Então, para falar um pouco disso, a gente tem que entender que a meditação passou a ser aceita no mundo ocidental mais recentemente. Por quê? Porque ela chega até nós no meio dessa relação complicada entre cultura e contracultura. É outro tema interessante para a gente entender a meditação e de por que agora ela está se tornando, deixando de ser uma coisa contracultural para se tornar uma cultura de vanguarda, que aliás é o que ela sempre foi, mas inicialmente ela era tida como contracultura, né? O que quer dizer contracultura? De onde surgiu essa palavra? Segundo o saudoso Luiz Carlos Maciel, que eu tive o prazer de conhecer e me tornar amigo dele, né? E que foi colunista do Pasquim, eu não conheci ele nessa época, eu conheci ele só já nos seus últimos anos de vida. De qualquer maneira, segundo Luiz Carlos Maciel, contracultura é um termo que expressa uma invenção da mídia americana para designar aqueles fenômenos culturais de vanguarda dos anos 60 que a mídia identificava como perigosos para os valores americanos, né? Então, a contracultura em si, ou seja, aquele movimento pacifista
dos anos 60, por exemplo, nunca se viu como contracultura. Mas a mídia precisava de um termo que sugerisse que aquelas manifestações culturais eram inimigas da cultura, eram contra a cultura. Então, o que acontece é que os artistas envolvidos na contracultura não se incomodaram com esse rótulo e assumiram. É igual apelido de infância. Eu tive um apelido. Quando eu tinha 11 anos, os malucos me convenceram no ginásio para rapar a cabeça para fazer parte de um clube. Eu fiz isso, só que em seguida eu mudei de colégio. Aí ia jogar bola e ninguém me conhecia. Aí falou, ô careca, careca, passa a bola. Passa a bola. E eu adorei aquilo. Mas eles estavam falando para pegar né? Era uma coisa pejorativa, eu era novo no colégio e tudo mais. Mas eu adorei, eu virei o careca. E curiosamente, depois que eu cresci um pouco, meu cabelo vinha até aqui e eu era o careca. Mal sabia eu que, de fato, aquele era uma profecia que iria se realizar, né? Mas deixando assim as brincadeiras de lado, vamos voltar para os anos 60 e essa ideia da contracultura como um termo assimilado pelos artistas. Então, a contracultura ela se expressou então no plano da política, comportamento, moral, e era baseado numa ideia de paz e amor, óbvio, e contra as armas nucleares, né? E contou com a presença de, sei lá, filósofos da magnitude de um Bertrand Russell, para se ter uma ideia, né? Lá em Londres, ali nos anos 60. Então é nesse contexto que aparecem as práticas de meditação, que o Ocidente vai buscar no Oriente essas práticas. E a meditação, que é a mais sublime e sagrada forma de cultura, chega ao Ocidente com estigma, com o rótulo de contra a cultura, inimiga da cultura. Então eu estou apontando algumas razões também do porquê de, até hoje, é muito lento o desenvolvimento da meditação. Agora que está um pouco, depois que entrou para as faculdades de medicina e tudo mais, é óbvio que a gente está tendo um boom nos últimos anos, né? Mas não era assim. A meditação era uma forma de... A meditação era vista como uma forma de espiritualidade que colocava em risco ou que ameaçava as religiões ocidentais, ameaçava o cristianismo. Nos Estados Unidos, os jovens, quando negavam a religião dos seus pais, iam praticar meditação. Se negavam a ir à guerra do Vietnã, por exemplo. É uma espécie de rebeldia. Mas isso foi lá. Agora, nesse novo milênio, quando todos os valores contraculturais dos anos 60 foram reconhecidos pelo que de fato são, valores de vanguarda, né? As práticas de meditação oficialmente entraram para os bancos universitários e o próprio sistema de saúde nos países mais avançados do mundo. Então eu falei tanto de cultura contra cultura e falei que o Sr. Buda tinha definido meditação a partir da palavra cultura. Porque para o budismo a palavra meditação é muito próxima de bhavana, acento forte no primeiro A, como adjetivo, ou de bhavana, também com um acento forte no segundo, no terceiro A, como substantivo feminino. Tudo isso vai dar a ideia de meditação como cultivo, já que essa palavra, bhavana e bhavana, designavam, eram associadas à agricultura, ao cultivo da terra, né? Então, por analogia, se eu tiro as ervas daninhas e planto boas sementes na minha mente, quando eu começo a cultivar isso na mente, eu começo a favorecer o estado de meditação. Essa é a forma com que o Sr. Buda
se aproximou do conceito de meditação. Daí a proximidade do conceito de cultura, e daí essa brincadeira também com a ideia de cultura e contracultura, né? Bom, para quem quiser saber mais sobre isso, essa discussão sobre cultura e contracultura compõe um capítulo inteiro do livro blog, que é o capítulo 11, onde eu dediquei ao pensamento do Luiz Carlos Maciel, numa série de conversas que nós tivemos, e depois ele gravou inclusive alguns vídeos, e isso foi extraído de lá. Então eu só quero fazer um alerta, né, com relação ao livro blog, que eu disse que ele é assistemático. Por quê? Porque ele está construído segundo a mesma lógica da Bhagavad Gita, a gente vai ter chance de falar disso depois, e também dessa máxima de Lao Tse, ou Lao Tzu, como preferem alguns. Primeiro, ser, depois, fazer, e só então dizer. Ou seja, no livro blog, diferente da minha pesquisa de tese acadêmica e dos artigos acadêmicos, né, que eles têm uma natureza um pouquinho diferente, mas no livro blog, o meu compromisso é esse. Só vai para o livro blog aquilo que eu pratico e vivo. Inclusive a parte objetiva da pesquisa acadêmica, até a parte subjetiva da minha inserção na praxis do cotidiano. Então, eu quero o livro blog como esse texto que respeita a lógica do sagrado. Então, isso me permite agora ir para o item final, já terminando essa apresentação, né? Mas quer falar um pouquinho da construção do livro blog como um objeto sagrado. E é por isso que eu peço para que vocês sigam o livro blog, para que nós juntos formemos uma egrégora em nome desse sagrado que a gente está querendo manifestar sobre a forma da história, da arte, da ciência, da meditação. E um dos filhotes, um dos primeiros resultados desse esforço é já essa própria disciplina, CMT 014, Oficina de Estudos, a Arte e a Ciência da Meditação. Tá? Então agora olha só para terminar, já vou encerrando, mas eu participei na UERJ de uma tese de mestrado, eu não vou mencionar o nome dela, porque eu não sei se ela gostaria, mas uma tese muito interessante que trata disso. Ou seja, o que significa um texto digital? Um blog, por exemplo. Um texto digital, ele costuma ser visto como de valor inferior ao texto impresso. Foi sobre essa hierarquia dos textos que essa menina defendeu a tese dela. Achei muito interessante. Então, existe essa hierarquia, da palavra oral para a palavra escrita, manuscrita, para a palavra impressa, Gutenberg, para a palavra digital, nessa era que nós estamos. Existiu uma época na história que o conhecimento era transmitido oralmente, depois surgiu a escrita, o manuscrito, pergaminhos, né? Depois a imprensa de Gutenberg e finalmente agora essa forma digital. Então, quando surge uma nova forma, quando ela sempre surge com menor valor de sagrado. Olha que interessante. Então, antes da escrita, a transmissão do conhecimento sagrado era oral, por recitação, né? A gente compartilhava aquilo que tinha ouvido diretamente de Deus, né? E depois você transmite. Assim era no Oriente, pelo menos. Conhecimento da tradição oral. Com o advento da escrita, né,
surgem também os textos sagrados que têm autor. Autoria humana, embora inspirados, mas a autoria já. Então eles já foram considerados como de valor inferior aos da tradição oral, que vinha diretamente dos deuses. Com o tempo, as coisas vão mudando, né? E, olha, lá no início, até se acreditou que nem se devia permitir o registro escrito de ensinamento que era de origem divina. Foi só com muito tempo que a memória oral, o mesmo valor que a gente atribui à memória oral, nós passamos a atribuir à memória escrita, manuscrita. E assim, todo o corpo de conhecimento da tradição oral passou para a forma escrita, né? E num outro movimento, os livros, então, que se tornam sagrados e objeto de veneração. Tem um lugar até no altar. Você tem lá a Bíblia Sagrada, você deixa no altar ali. O livro escrito. Aliás, impresso já, nem escrito, né? Foi com Gutenberg que veio o primeiro livro escrito do mundo, que foi exatamente a Bíblia. Então, esse livro impresso, ele também se impõe como sagrado. Mas ele ainda tem um status menor do que se eu mostrar um manuscrito, um pergaminho com a Bíblia. Aquilo ainda tem um lugar no museu que é mais sagrado, um lugar, né? Agora, esses mesmos movimentos de valorização que aconteceu nessa passagem do oral para o manuscrito, para o impresso, é claro que vai acontecer com o texto digital. Hoje não. Porque ninguém pega uma Bíblia sagrada e faz qualquer coisa com ela. Mas se eu abrir no meu celular uma passagem, eu leio essa passagem até quando eu estou no banheiro. Manipulo, faço qualquer coisa. A Bíblia em si ainda não faço. Por quê? Porque com o digital parece que está ali, mas não é tão sagrado. Ninguém pega um celular e põe no altar e abre na página da Bíblia e vai dizer que a Bíblia está no altar. Você não faz isso, não é assim ainda, né? Mas, de qualquer maneira, eu acho que existe esse esforço também de tornar o ambiente digital como um lugar de se construir aquilo que nos conecta com o sagrado e todo esse universo que tem a ver com a meditação. Mesmo que eu vá falar de meditação laica, inclusive, como a gente vai ver nos próximos encontros, né? Que eu tornar a meditação laica não quer dizer eu me afastar de um lugar de respeito, de compaixão, de ética. Não é tornar a meditação profana nesse sentido. Laico quer dizer simplesmente desvincular de uma identidade religiosa, sectária. Aí tudo bem, isso é tranquilo, se pensar nisso, tá? Então, bom, só para começar esses questionamentos, era isso que eu queria dizer por hoje. Não se assustem, não se preocupem. Agora que foi feita essa apresentação geral, a gente vai começar a trabalhar com algumas questões assim um pouco mais aqui no chão. Mas é importante lembrar dessas primeiras metáforas, porque os nossos palestrantes vão entrar já com tudo de sola, usando esses conceitos, a gente vai dizer, olha lá, aquilo que ele está falando vem daqui. Isso que eu quero, que eu acho muito importante também para a nossa disciplina, para a gente desenvolver esse olhar crítico que consegue contextualizar assim, e mapear todo esse território e saber as diversas vozes sobre meditação, de onde vêm essas falas, né? Como elas nasceram. Esse é um dos nossos objetivos. Até para que a gente construa aquela prática que é melhor para nós e nós passemos a também, se ainda não fazemos, fazer a nossa prática de meditação. Eu faço há 40 anos, comecei em 1974, não sei se já falei, mas qualquer hora, se for do caso, a gente pode conversar um pouquinho sobre isso também. Então, por favor, não se esqueçam, vai lá no livro blog,
se familiariza com o sumário, leia os textos que eu sugeri na plataforma do AVA e não se esqueça de clicar em seguir para fazer parte da nossa comunidade, poder criticar e a gente poder estar mais junto, mais próximo. Tá? Conto com todos vocês, uma boa semana a todos. E essa é uma atividade, obviamente, que eu estou fazendo aqui assíncrona. E amanhã, quinta-feira, ainda vou ter um encontro com vocês de uma forma assíncrona, basicamente só para tirar dúvidas, como se diz na gíria, o que rolar. Eu vou estar lá e a gente vai bater um papo. Na primeira turma pode sair de um jeito, na segunda turma do outro, não importa, a gente vai gravar e eu vou disponibilizar também na plataforma AVA. Então, boa semana a todos, agradeço a oportunidade. Namastê.